A Voz de Sairé apresenta Compartilhando Experiências. Apresentação: Oséias Caetano da Silva. Meus amigos e amigas do programa Compartilhando Experiências, este programa que tem feito diversas entrevistas com vários companheiros e companheiras, amigos e amigas de nossa cidade, que tem muita história para contar para a gente, não é? E a gente está contando a história do município, contando a história desses companheiros e companheiras. Hoje nós estamos aqui com o seu Amaro do Vale Verde, como a gente conhece, né? Seu Amaro é Amaro... Joaquim da Silva. Amaro Joaquim da Silva. O senhor mora há quanto tempo aqui no Vale Verde? 21 anos. 21 anos? 21 anos. Muito bem. Estamos aqui com a companheira Adriana, né? É Adriana... Maria dos Santos. Adriana Maria dos Santos. É. Muito bem. Há quanto tempo morando aqui no Vale Verde? O mesmo tempo. É o mesmo tempo. 21 anos também. 21 anos. É, 21 anos. Muito bem. E é bom morar aqui no Vale Verde? Eu acho. Às vezes o povo diz que o Vale Verde tem não sei o que e tal, mas é aquela coisa, a vida particular de ninguém, a gente tem nada a ver. E pra minha pessoa não tenho nada contra não. O Vale Verde. Ô, seu Amaro, o Vale Verde está no centro de Sairé agora, né? O Vale Verde hoje ele teve uma mudança totalmente, é um bairro novo e se torna um bairro velho porque a movimentação de veículos no Vale Verde não é igualmente ao centro, mas a movimentação totalmente bastante movimentada. Ô, seu Amaro, e depois que esses dois ou três loteamentos que nós temos aqui na entrada de Sairé, esses loteamentos estiverem construídos, o Vale Verde vai ficar no centro da cidade mesmo, né? Com certeza, de acordo com o desenvolvimento habitacional, o Vale Verde no amanhã, não é tão logo assim, mas no amanhã ele pode se tornar o centro de Sairé. É um lugar tranquilo de se morar aqui, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Eu pelo menos Eu gosto muito aqui do Vale Verde, vir aqui no Vale Verde, porque são tantas e tantas famílias que moram aqui, que tem suas limitações, como todos os bairros têm suas limitações também. Com certeza. Não é? Mas um pessoal muito trabalhador, muito ordeiro, né? Tem uma parte de pessoas desocupadas, que não tem compromisso com o dia a dia, não sabe respeitar o vizinho e tal, mas se você for olhar os erros dos outros, esquece dos direitos de si. Então cada um cuida de sua vida verdade. Deixa cada um se conscientizar pelo que faz para não agredir a imagem de ninguém. Isso é verdade. Isso é uma receita do bem viver, não é? Com certeza. E vocês já são casados há quanto tempo? Nós não somos casados, só somos juntos. Mas eu chamo casamento essa união. Eu chamo casamento. 20 anos. 20 anos. 21 anos. 21 anos, né? E tem quantos filhos desse relacionamento? Do segundo casamento, desse casamento. só um. Um filho, né? Você é um rapaz muito inteligente, né? É o Alisson. Conheço. É o Alisson, muito inteligente, muito inteligente. Trabalha em seu Manuel do Gai. Tá lá em São Manuel, né? Trabalha em Muito São bem. Manuel. E do primeiro relacionamento o senhor tem outros filhos? Tenho 4. 4 filhos, né? 4. Tem o André Pedreiro, tem o Alexandre, que chama lá do Posto, tem a Andréia, que trabalha nos hospitais, inclusive trabalhou aqui na gestão de Fernando, e hoje trabalha em Gravatar, e tem uma filha que cuida da família que mora em Recife. Muito bem, coisa boa, né? São 4 pessoas de bem. Eu os Exatamente. conheço, eu os conheço. Posso dizer que são pessoas de bem porque eu Com conheço, certeza. né? E tem bons procedimentos. A senhora tem filhos também? Teve outro relacionamento ou é o primeiro? Não, eu tive outro relacionamento. Com meu primeiro esposo, eu tenho um casal. Um casal, né? Um mora em Camusim e a outra menina, ela mora aqui. Ótimo. Muito bem. Todo mundo já crescido, né? Já cresci, já... É tudo por conta de si já mesmo. por conta de si, já. Ô, seu Amaro, aí o senhor deu uma olhada assim para a companheira Adriana. O seu nome é Adriana Maria dos Santos. Adriana Maria dos Santos, né? Deu uma olhadinha assim para Adriana, diz assim, rapaz, aqui... É aquela coisa, eu já tinha um conhecimento da pessoa dela desde quando ela era bem pequenininha. Todo Que mundo ela aqui de Sairé, né? morava ali na entrada do Bar do Urubu, que é da família de Mané Morcego, ela.
Não tem aquelas casas logo ali na Tem, chegada? tem sim. Pronto, Tem. ela, a É daquela família ali. É daquela família ali. E então, eu tinha me separado da primeira mulher e estava arrumando aqui a um lado da casa e ela foi passando. Eu olhei assim, eu digo, eu conheço essa mulher, tá? Eu conheço essa mulher. Aí eu digo, você é filho de Mané Morcego? Ela disse, sou. Aí eu digo, você mora pra aqui? Ela disse, moro, eu moro ali com tal e tal. Aí eu digo, tá bom. Quando foi um dia, eu conhecendo muito o ex-marido dela, aí eu fui lá, né? Conversar com ele, contar a situação da separação e tal. Aí ele foi e disse, pois tá vendo, eu moro com essa daí. Se amanhã ela fosse embora, pode morar com outra ali. Pra mim, pouco importa, eu sei lavar, cozinhar e fazer e tal e tal. Tá olhando assim, eu digo, "Ei, rapaz, ele tá me dando de presente essa dona." Aí quando foi no outro dia seguinte, eu fui na casa da vizinha dela. Aí quando cheguei lá, conversando com ela, ela disse, olha, que eu já fui em outro itinerário resolver outro problema. Aí Não, quando só vai cheguei resolver lá, outras coisas. aí quando cheguei lá, ela disse, não, olha, o que dá certo pra você é aquela vizinha ali. Eu digo, não, peraí. A vizinha, ela tem o marido dela, eu não quero descasar ninguém. Eu tô separado, eu vou descasar outro? Aí ela disse, não, mas o marido dela aí disse que ela não, por ela podia ir embora. Eu digo, combinou com o que ele tinha dito. Que ele disse que se ela fosse embora, ele disse pra mim... Quer dizer, já tinha se separado, né? Há tempo, né, Adriano? Aí Já estava separado. Aí né? já. Aí no terceiro dia, eu me encontrei com ela, eu digo, ó, eu quero falar com você e tal. Aí pronto. Aí ela veio embora pra minha casa, eu... Pronto. Aí casou, Pronto. pronto. Foi. Aí eu fiquei cuidando dela até hoje, ela não foi embora mais não. Não foi embora mais não, né? Foi não. Eita, seu Amaro, agora, saindo dessa parte aí da brincadeira nossa, a gente tá brincando aqui com essas histórias, né? As nossas histórias são, cada momento dessas histórias, isso trouxe uma preocupação. E hoje a gente só tá achando graça com as histórias, né? É verdade. Naquele momento é uma coisa muito séria assim, complicado, tal. Aí depois que passa, a gente vai observando a história e a gente acha graça. É verdade, né? é verdade. Agora, o senhor nasceu aqui em Sairé? Não, eu nasci no município de Camusim. De Camusim. De Camusim. Eu nasci no sítio Pau d'Arco. Pau d'Arco. Camusim é bonito, bonito, né? Ah, não sei. É não bonito, sei. é bonito. Pau d'Arco é bonito. Pau Só d'Arco. tem que eu me criei na região de Camusim. Região de Camusim. Aí com meus pais andei pro Camusim, bonito. Aí depois vim pra aqui pra Sairé em 71. E de 71 pra cá permaneci até a data de hoje. Estou com 66 anos. E sempre trabalhando na agricultura? Sempre trabalhando na agricultura. O meu trabalho foi agricultura. E até hoje eu só sei fazer isso. Plantar e colher. Plantar e colher. Plantar e colher é o que eu sei. Até que um dia eu fui servir de testemunha para uma entrevista para uma mulher em Caruaru. Antes de eu ser chamado, eu disse, do quento, a bananeira plantando um fio de banana e me perguntando do dia que plantou o fio, o primeira palma do cacho que foi plantado, madurecendo, não sei quantos meses tem. Não me chamaram, não. Isso foi lá na justiça? Foi em Caruaru. Aí não quiseram lhe chamar, não? Chamaram duas pessoas, mas eu digo, oxe, então não sei de nada mesmo, não, que não quiseram me Oxe, chamar. por que não me chama, hein? Porque na agricultura eu sei tudo. Ninguém me ensina. Isso é importante. E a companheira Adriana sempre foi agricultora também? Quando morava lá no sítio? Ou era mais em casa, cuidando dos afazeres domésticos? Era mais em casa, eu era mais em casa, cuidando da casa, né, dos afazeres de casa. E também, quando eu era pequena também, sempre eu estudava. Eu estudava lá nesse colégio aqui, na entrada de Sairé, não tinha um colégio ali? Sim, aqui Pronto. na entrada, no trevo. Era ali, sempre ali era o canto que a gente estudava, era aquele campo que era eu e meus irmãos que a gente estudava ali. Bem pouquinho, 16 só. 16 filhos, minha mãe 16 filhos, 15 irmãos a senhora tem? Tinha 15 irmãos, viu? Um monte de irmãos. Que família, hein, gente? A minha família era muito grande, viu? Aí pronto. Aí minha vida só era em casa, só cuidando, somente. Cuidando para a escola e era assim. A minha vida era essa. E a senhora chegou a estudar até que série? Até a segunda série, seu Zéia.
Foi, Muito até a bem. segunda série. Foi. Mas estudar naquele tempo não era fácil, né? Era não, viu? Não era fácil, né? Era um... E também era um tempo muito difícil, né? Porque 15 pessoas, mais 2, 17 pessoas para um pai de família alimentar. No alugado. Era no alugado. No alugado. É, porque minha o pai mãe dela trabalhou comigo ali na cidade. Foi na fazenda Ela Coteral pequenininha, foi na época que eu cheguei a conhecer ela pequenininha lá com os pais dela. Eu trabalhando na cidade e eu morando lá perto de Zé Jerome, de Antônio Jerome, num terrenozinho que era de um tenente de Recife. Mas como o salário que ele me pagava era pouco, aí eu procurava arrumar um trocado fora para completar os compromissos de casa. Era. Eu já, era na época que o pai dela trabalhava junto comigo na cidade. Era. Agora o senhor sempre morou em Sairé? Nunca morou fora aqui, no outro estado? Não, eu tive um período que eu fui para São Paulo. Ah, conta essa história pra gente. Então eu saí daqui para São Paulo em 79. Passei poucos dias lá, só passei um ano. E durante um ano fiquei um pouco hipnotizado por alguém que tinha ficado aqui no Nordeste. Aí minha mãe vai para lá e leva uma carta de uma que eu tentava ser namorada minha, mas ela não queria. Quando eu chego lá, ela mandou a carta daqui para lá, né? E a minha mãe chegou lá que me entregou. Eu, no emprego, trabalhava na época na Romitel. E o serviço muito bom, eu aprendendo mil utilidades, como diz o velho ditado. Porque aqui a gente aprende limpar mato e plantar. E lá nós aprendemos outra arte como ferramenteiro, mexer com ferramenta, estampo, que aqui se perguntar ninguém sabe nem o que é. Que são máquinas. Eu não sei nem o que é estampo. São as peças que trabalham fazendo peça como de cadeirão, como uma foice, como um machado, um fio elétrico, uma caixa de botar energia, um disjuntor. São essas coisas que lá tem diversos lugares que trabalham com essas coisas. E então, quando eu peguei a carta que estava tentando ser namorada, né? Porque a própria mãe não queria. Aí eu endoidei para vir embora. Pedi logo a conta na empresa. A empresa disse que não mandava eu ir embora porque eu perdi 50% e tal. Mas mesmo assim fizeram as contas e eu vim embora. Cheguei no dia 3 de abril de 80. Eu cheguei aqui no dia 3 de abril de 80. Eu fui em 79 e voltou em 80. E voltei em 80. No dia 3 de abril. No dia 28 de maio, casei. Eita, Casamento vem pra casa. Casamento vexado. Casamento E vexado. antigamente era aquela coisa, tinha que casar, né? Tu sabe. Aí, Tinha que casar, primeiro eu já fui reclamado logo pelo sogro. Já foi reclamado do sogro? Porque ele foi na casa do meu pai, teve lá um blá 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 com ele, e quando antes dele sair, ele me chamou a atenção, me perguntou outras conversas, eu respondi, e então ele disse, isso foi em uma quinta-feira, essa conversa de meu sogro com meu pai. Aí quando ele saiu, ele disse, olha, você sábado vai para Bezerro, tá vendo aquela casa? Eu digo sim. Eu quero amanhã, não, eu quero sábado, de 4 horas da tarde, ela mubiada, viu? Foi. Eu quero aquela casa que tinha um chalé, tinha um muro de café e embaixo outra casa. Aí ele disse, eu quero aquela casa mobiliada. E eu fui no sábado, chamei Zuzinha, tá vivo ali para contar ainda. Ele tinha um caminhão, 4.000. Eu fui para Bezerro. Primeiro ele foi de manhã levar o povo da Limeira para feira. E quando voltou com o povo para Limeira, nós desceu para Bezerro, de 1 hora da tarde. Aí lá o que foi de mesa, tamborete, cama, colchão, o jarro, que naquela época não tinha esse negócio de rack, tamborete. Mas eu ainda comprei cadeira. Cadeira. Geladeira nem pensar. Geladeira nem pensar. Comprei um lampião,
comprei uma lata de O querosene lampião de e gás. 2 candeeiros. Tudo eu Três comprei. candeeiros. 3 candeeiros. Uma lata de 3 candeeiros, um lampião de gás. É, porque tem aquele lampião que, o Isso. bujãozinho, né, e tal. Pronto. E aí, por aí, a gente... Aí tem até uma música, lampião de gás, lampião de gás. Não é? Já viu, já escutou essa Eu música? já escutei, só não sei a... Tanta saudade, não sei o que me traz. Isso, uma mais coisa ou menos assim. Pronto. E então ali nós começou o dia a dia. Como o destino traz diversas contradições, a gente não deu para nós dar continuidade Isso. vivendo. E a vida segue. E então cada um procurou seu lugar. Isso. E hoje eu estou por aqui. Por aqui, coisa boa, né? Não é. E o senhor acompanha atentamente tudo que acontece em Sairé, né, Samara? Tudo. O senhor é uma pessoa que participa, que sempre trabalha, que conversa com as pessoas. Sempre tem. E viu Sairé crescer e se desenvolver nos últimos 30 anos. Eu lembro de Sairé, a rua de Joãozinho, a rua do Sindicato, para baixo não tinha nada, a rua de Joãozinho para cá, para o clube, não tinha nada, subindo por ali, a casa de Seu Nasci, aquela frente ali era Jurubeba e Luca. Aí do lado de cá, em cima, era tudo terra, mas aí depois fizeram a maternidade, porque já tinha a caixa da Compesa. Aí depois fizeram a maternidade. Pra lá, aquele baixio, para chegar onde hoje é o cemitério, que já tinha o cemitério, mas pra cá era uma bola de sítio que tinha só lixo, pé de café e aquele mulungu, cada tronco assim. Né? Era tudo abandonado. Boa memória. Né? Não tinha campo, não tinha nada. Tinha uma carreira de Avelói, ali onde hoje era a criação de cavalo daquele Mané. Sim. Tinha uma carreira da Avelói ali, acompanhando, passando na frente do cemitério. Que sempre eu ia lá para casa de Zé Isídio, que a minha irmã era noiva do filho dele, e eu convivia muito lá na casa de Zé Isídio. Então eu passava por ali, sempre vendo a situação dos que tinha por ali, seu Assílio, que morava mais embaixo e tal. E assim, guardei na memória até hoje e estou por aqui. Muito bem. Agora, dona Adriana, onde a senhora morou ali na entrada? Ali é sítio Brejinho, né? Brejinho. Sítio Brejinho. Sítio Brejinho. Parece-me que morava muita gente naquela época por ali, né? Olha, muita gente morava por ali. E foi se passando o tempo, né? E a maioria do povo, né? Saíram, né? Foram morar em outros lugares. Aí, só quem ficou morando aproximado da Pistola só foi minha mãe, meu pai e meus irmãos. Pronto, agora lá pra cima, lá pro lado de cima, que nem pegar a estrada, só vir por ali, tem muitas casas, mas já é um pouco distante. Um pouco distante, né? Distante. Por sinal, seu Amário, eu tenho observado Sairé, morava muita gente na zona rural, esse pessoal foi embora para a zona urbana, para as grandes cidades, inclusive o senhor foi um deles que foi para São Paulo, mas agora a gente entra na zona rural, é muita casa nova, é muita gente morando no sítio, né? A modificação teve, às vezes você vê assim, agora são moradias novas e com quantidade de pessoas morando, tem a moradia, mas não mora. É mais para final de semana, sempre chega uma turma assim, passa um dia, mesmo que seja meio de semana, e vai embora. Agora, para ter aquela permanência de morar no sítio, o povo hoje, cada dia mais vai se devastando, porque a criminalidade está além do limite. E para findar de desmantelar o direito do cidadão morar no sítio, se falar numa arma, vixe Maria, diz que aquilo é um assassino, não pode. Gente, o cidadão, ele tem que ter uma arma dentro da casa dele. Aquele descontrolado, não. Mas aquele que tem um perfil de responsabilidade, que sabe aguardar o respeito da casa dele com a família, ele tem que ter uma arma, porque ninguém sabe a hora que o cara bate na porta dele. Isso é uma verdade. E o cara apaga as luzes e entra, doido. A arma na mão de um cidadão de bem não é problema. É perigoso. Mas na mão de um psicopata é perigoso, É perigoso. Né?
A arma só é ruim na mão de quem não presta, digamos Isso. assim. Mas um cidadão de bem não. Um cidadão de bem, ele tá no lugar dele sempre. É mesmo que você pode. Hoje eu não posso usar uma arma porque nem posso e nem tem condições. E nem a lei permite. Mas antigamente eu estava cansado de dizer, e digo agora. Eu botava uma arma na cintura e fazia como se fosse uma peixeira que eu tivesse para trabalhar no campo. Ah, o senhor gostava de usar arma? Ave Maria, eu era doente. E hoje, não, eu me encontrei essa semana com o filho de Dona Maria que trabalha no banco, fardado. É uma coisa, um terno bonito da gota serena, ele com uma pistola desse tamanho na cintura. Eu parei, eu vim da feira, eu parei, eu digo, tá. Eu cheguei aqui em 71. Em 71 você era garoto. E hoje você já está bem maduro. E a primeira vez que eu vi você parado foi hoje. Porque é um dos policiais que é difícil você ver ele. Né? Eu nunca tinha visto. Quando eu vi, eu disse logo, eu nunca vi você parado. Agora é bonito. Uma arma na cintura uma pessoa do cara, boa, uma pessoa boa. É né? ótima, cidadão. Uma pessoa boa, cidadão de de bem. primeira qualidade. É o Alexandre, né? É. Um cidadão de Ele não me primeiríssima conhece, qualidade. ele não me conhece, porque outro dia eu digo, eu conheço você. Ele diz, tá Conheço vendo? você, Às vezes né? a pessoa me conhece e eu não conheço a pessoa. Eu digo, eu não conheço. Ele digo, sempre foi um cidadão de bem. É verdade. E não vive se apresentando aí como policial em canto nenhum. Porque tem, não desmerecendo o policiamento, mas às vezes o cara só porque tem aquele direito de portar uma arma, anda mostrando, chega todo, entendeu? E ele não, ele pessoa simples, pessoa pacata, pessoa boa, pessoa que não se apresenta como se fosse nada, né? É verdade. Ele não tem aquela coisa, não, é uma ótima pessoa. O seu Amaro, o senhor entende que, pelo que está me dizendo, que quem mora na zona rural, o senhor é defensor que ele possua uma arma de defesa? Sim. Não na mão, como eu acabei de dizer. Não, um cidadão que mora na zona rural. Com qualidade. Você tem um perfil de portar uma arma? Tem. Porque se seu vizinho for discutir um de terra, um palmo de terra, e você bater de mão uma espingarda 12 ou um revólver para atirar nele, você está errado. É. Né? Você por qualquer coisinha diz, não, eu tenho uma arma que é pra... Não. Você tem uma arma para você proteger a sua casa, a sua... No último recurso, porque às vezes uma pequena coisa você chega lá, meu irmão, não é assim, vamos conversar, você tá errado ou eu tô errado, se conversando, se resolve o problema. Mas se portar logo de uma arma porque tem... porque eu... Não, isso não existe. É verdade, isso não existe. Isso não existe de jeito nenhum. Por isso que eu digo, na mão do psicopata uma arma não presta. Na mão do cidadão para defender a sua família e a sua própria vida, eu acho que seja certo. Seu Amarildo, o senhor chegou a estudar? Ou não foi um bom aluno? Olha, vai revelar agora, viu, gente? Olha, Os seus filhos agora vão estar com os ouvidos bem atentos agora para saber dessa informação. Eu não estudei não, José. Não teve acesso à escola, não? Não, eu fui para a escola 8 dias. A minha professora foi Deda de Dino de Zé Gordo. Deda de Dino de Zé Gordo. Isso. Ali perto de Zaqueu, ao lado, tinha um grupo no terreno de Dino. Eu lembro daquele terreno. Eu fui 8 dias para ali. 8. Com 8 dias, meu pai, eu cheguei em casa, que eu estudava pela tarde, ele disse, meu filho, só tem duas coisas. Ou você estuda, eu perdoo as minhas lavouras no mato. Ou você para de estudar para me ajudar a limpar. Eita. E agora? Eu toda a vida fui um filho obediente. Apesar que às vezes a pessoa diz não, mas todo mundo só fala de bem de si. Eu sou o contrário. Se eu tiver errado, eu jogo chicote nas minhas costas, que é para eu me controlar pelo erro que tem feito. Mas eu sempre fui obediente a meu pai, então eu digo, não, meu pai, eu não vou estudar mais não. Aí comecei trabalhando mais ele, porque o terreno dele era aquele que hoje é de João do Gado. Como era o nome dele? Joaquim Moreira. Joaquim Moreira. Era o homem do paletó. É o homem do paletó. Joaquim Moreira, o homem do paletó. Era, Joaquim Moreira. Então ele morava ali naquela rua ali, por detrás do armazém desse menino aqui, depois da maternidade tem um
Tem. Toninho Vieira. Pronto, por detrás da... Aquela é a Travessa Dantas Barreto. Pronto, meu pai morava ali. Muito bem. E sua mãe, como é que chamava-se? Maria do Carmo da Silva. Maria do Carmo da Silva. É. Muito bem. Interessante saber dessas histórias todas, né, gente? A gente vai fazendo uma avaliação do tempo hoje, né? Seu Amaro, comparando o tempo de hoje, essa vida de hoje, que as pessoas levam, com aquele tempo, quando o senhor tinha lá seus 20 anos, tem alguma diferença? Totalmente. O senhor acha aquele tempo melhor do que esse de hoje, ou esse de hoje está melhor do que o de antigamente? É aquela coisa, tem um lado bom e tem um lado ruim. Antigamente tinha mais respeito, o povo não sabia tanto ler, mas era educado, porque os pais faziam com que os seus filhos tivessem a mesma qualidade dos pais. Em que? Se tinha um adulto conversando, mas outro, o filho não chegava para dizer, papai, eu não sei o que, não. Esperava que ele saísse para poder falar com ele. Se ia se aproximar para passar entre os dois, pedia licença. Antigamente era diferente. Hoje a coisa, pelo lado, aprenderam mais. Hoje aprende mais, mas perde tudo. Que é a educação que não tem. Porque às vezes até eu discrimino nas propostas que eu vejo pelo rádio, dizendo, vamos investir em educação. Isso é uma palavra negativa, não tem investimento em educação, porque primeiro, lá dentro do colégio, não tem pessoas diretamente para ensinar com educação. Não, eu estou ensinando, não está não. Você está levando para ele ler e escrever. Agora, com educação, filho, você chega em casa, respeite sua mãe, respeite seu pai, respeite seu coleguinha, não brigue com eles, não faça coisas erradas. Então isso aí é uma questão de iniciando a criança com educação. Mas chega lá, bota uma revista de qualquer coisa lá, pega um celular que tem tudo quanto não presta hoje, tem no celular. E diz, não, mas ainda mais as leis brasileiras vêm com uma determinação de história que eu sou inimigo desse tipo de coisa. Eu sou inimigo desse tipo de coisa. Primeiro, os políticos brasileiros, eles não têm educação. Não tem, Oséia, não tem educação. Por quê? Quando se assume um direito administrativo, ou tentando ter ele, então ele tem que apresentar-se dizendo as boas coisas que querem fazer pelo povo brasileiro. Eles são o contrário, e não agredir verbalmente o seu candidato, que se chama de adversário. Os erros deles, quem deve consertar é ele próprio, e a justiça brasileira cai em cima para que dê uma determinação e punição pelo que ele fez de errado. O político, ele tem que olhar um bom trabalho que precisa exercer, algo que precisa fornecer para o povo brasileiro que vive enganado, porque o povo brasileiro hoje vive enganado. Hoje vê um político, diz uma história, aquele ali diz outra, briga verbalmente um contra o outro, faltando respeito, faltando... Aí, o primeiro erro começa lá dentro de Brasília. Não tem essa educação de conversar, não tem o diálogo, né? Olha, eu vi um... Não é um bom exemplo, né? Eu vi um cidadão que se apresentou como padre. Não tenho contra nada de padre, que inclusive nós hoje temos um padre em Sairé, que de pobre, rico, católico e crente dá todo o apoio, toda nota 1000. O padre que hoje está. O padre Rivaldo. Isso. Agora, me referindo ao padre que está lá em Brasília. Aquele lá do debate foi? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Que ele tem até uma cuquinha na cabeça assim. Tem um negócio na cabeça, é verdade. Gente, eu disse que ele é um infeliz, homem. Como é que ele chegou?
Para mim, tanto faz Bolsonaro como Lula. Eu tenho um para votar nele. Isso, Entendeu? verdade, verdade. Porque é o direito do cidadão decidir com quem quer. É verdade. Faça uma análise do que ele projeta, faça uma análise do que ele tem para dizer e ali você decide com quem Faz vai a votar. escolha, faz a Não escolha, é assim? verdade. Mas aquele padre deixou o senhor Ai, meu irritado. irmão, eu fiquei doente, eu fiquei sacando assim desse sofá aí, ele passando ali. Quando ele ficou dizendo que o entrevistador dele era para estar fora do país, não sei o quê. Por ruim que ele seja, ou que ele seja bom, porque não existe bom sem defeito, nem sem qualidade. É verdade. Não é? Nem 8 nem 80. Mas, vamos deixar pra lá. Essa entrevista a gente já sabia que era assim mesmo. Vamos trabalhar com qualidade, vamos trabalhar com perfil, vamos trabalhar sem mentira, vamos trabalhar com responsabilidade. Se não der, não pegue a causa. Porque às vezes o camarada diz, olha, e quando chega dali pra lá, assumir, acabou. Aquilo que ele disse lá atrás, às vezes eu fiz a calúnia contra a B, mas a mesma calúnia que eu fiz a B, o A não. O A tá fazendo a mesma coisa. Aí não adianta. Eu gosto das coisas com qualidade. Por isso que eu acabei de dizer lá antes, que quando eu faço o erro, eu mesmo jogo o chicote na minha costas. Chicote, sou o primeiro a se chicotear. Isso. Muito bem. E a senhora, dona Adriana, quando a senhora faz uma análise do seu tempo de juventude com o tempo que vive hoje, qual a análise que a senhora faz? A senhora acha que esse tempo aqui está melhor de se viver ou bom de se viver era aquele tempo? Olha, Zé, pra mim, o tempos atrás, pra mim, era melhor do que o dia de hoje. Pra mim, o tempo dos atrás era melhor do que o tempo de hoje. Que hoje tem, assim, muitas coisas erradas, né? E nos atrás, não, no tempos atrás, as coisas era melhor, que a gente, eu fazia canastrão, eu morava no sítio, eu gostava muito de morar no sítio, porque no sítio a gente se plantava, era batata, era macaxeira, era um coentro, a gente tinha o que fazer, né? E numa rua tudo é comprado, né? É uma batata, é um coentro, é de tudo, né? No sítio não, no sítio é bom porque no sítio a gente planta tudo, né? E na rua não, porque na rua é tudo é comprado, seu Zé. Tudo é comprado. Tudo é comprado. A senhora fala que esse tempo do passado era melhor porque vocês produziam, moravam lá no sítio, era para o consumo. Era. Agora era um tempo difícil para recursos financeiros, né? Era. Mas eu achava, ainda se eu fosse morar no sítio, eu achava bom. Queria morar no sítio, né? Era, porque no sítio a gente planta o que a gente quiser, né? É criar uma cabra, uma vaca, né? Qualquer coisa, né? Se eu tivesse um terreno para eu comprar um bocado de ovelha para ela tomar Vai conta. tomar conta. Que nem minha mãe. Minha mãe sempre ela gostava dessas coisas. Ela criava cabra. Ela chegou um tempo dela criar cabra, era galinha. Então que ela brincava com as galinhas, viu? Ela botava um bocado de comida numa bacia e chamava as galinhas. Não demorava muito não, que eu pensava que não, as galinhas chegavam tudo para comer. Ela ficava muito contente ali, porque de tudo ela tinha. Já que ela tinha muito menino, É. aí o tempo era favorável É. ainda, além dela cuidar dos meninos, ainda brincava com as galinhas. Com as galinhas. Era bom demais. Muito bem, gente. Era. Eu quero muito agradecer a receptividade de vocês, agradecer muito por essa entrevista. Obrigado. Nós tratamos assuntos aqui mais importantes, mostrando a importância desse momento, a gente poder viver, fazer essa reflexão, né? É verdade. Aqui a gente escutou se falar sobre valores, sobre respeito, sobre a educação, que a educação é diferente do letramento. Uma coisa é aprender a ler, escrever, outra coisa Totalmente diferente. é agir com respeito para com o próximo, não é? Isso é uma coisa bem diferente. Outro dia eu saindo, eu estava lá em cima
e vinha aquela turma como acostumadamente todos os dias de 11 horas, aquela moçarada saindo do colégio. Meu irmão, pelo amor de Deus, como é que sai um povo jovem de uma sala com tanta pornografia na boca, como que se lá dentro não tivesse um ensinamento de respeito? Porque eles estão fazendo coisas que não tem mais nem base, nem ideia do que eles estão aprendendo lá. Eu sei que os professores estão tentando educar na questão de aprender, ler e escrever. Agora, educação... Diz que a educação vem de berço, não né? existe. Porque, às vezes até dizem, discrimina pai e mãe. Mas não é isso não. O pai não quer nada errado para o filho. E nem o pai anda faltando com respeito com ninguém. É o tempo que demonstra um descontrole na juventude de hoje, que ele não tem mais controle no que fala, não tem mais respeito para ninguém. O professor ensina, ler, escrever, tudo direitinho, quebra a cabeça que só o mato os cachorros, que pensa num povo sofredor, se chama professor, viu? É muito difícil, porque tem uns cãozinhos lá dentro que se trouxesse o pescoço dele ainda era vantagem, porque eliminava, ficava livre deles. É muito difícil. Mas eles além de não aprender a ler e escrever, quando eles saem de lá, estão mais ruins do que quando entraram. Estão mais ruins do que quando entraram. Porque sabe ler e escrever, mas não sabe. Não tem educação. Não tem educação, né? Não. Nem com os próprios pais. Eu vi outro dia aqui um danadinho desse tamanho. A mãe falou com ele e ele disse uma conversa que a nuvem balançou. Eu digo, olha... Mas é aquela coisa, se o filho fala a coisa errada, o pai não pega ele pelo meio e não dá 2 chicotadas para não... né? Para estremecer os pinhaços, aí ele vai fazer de novo. Mas se bater, ele não vai. É como se criar preguiçoso, diz não, mas diz que tem um conselho tutelar. Eu tenho uma vizinha que ela é conselheira, eu acho que ainda é. E eu disse a ela, eu digo, olha, eu vou votar em você para você ter seu salário. Agora, para resolver os erros desses malandros por aí, desses menorzinhos, não resolve não, minha filha, viu? Porque nem você mesmo tem autoridade de chegar lá e falar. Quando chega lá na delegacia ou onde for, já tem alguém que tem mais poder de ordem do que você. Aí você vai ouvir eles falar, você não tem Não tem jeito, né? Não tem jeito não, meu filho. Não tem jeito. Seu Amaro, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Dona Adriana, muito obrigado. Desculpa aí se eu não falei, falei alguma coisa errada. Foi muito bom, muito bom, muito Seja bom. bem-vindo. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Meus amigos e amigas, nós ouvimos aqui a história de seu Amaro, da companheira Adriana, não é? Esse casal aqui maravilhoso que mora no bairro Vale Verde, aqui do nosso município. E seu Amaro tem uma experiência longa de vida, não é? Vida vivida, muita experiência para todos nós. E a gente viu, né, escutou um pouco aqui dessas suas histórias, dessas suas experiências. E ele tratou de alguns temas que a gente precisa prestar atenção. A gente precisa refletir, não é? Ele falou sobre a importância da educação, ele falou da importância da família, não é? Ele falou a questão também da segurança, não é? E do compromisso que cada ser humano, cada cidadã precisa ter para construir uma sociedade sempre melhor. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, vai depender do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa construção no presente momento. Bom, por hoje é só, mas em breve nos encontraremos em mais um programa Compartilhando Experiências. Até breve.